Meninas, então boa noite, né? Boa noite, é um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Eu já estava ansiosa, né? O dia inteiro aí para poder estar aqui com vocês. Quero dizer que realmente essa vai ser a primeira live de muitas, tá? Teremos aqui uma live toda semana, tá? Eu sei que entre os vídeos aqui no canal, né, e vocês sempre falam, né, Grazi, você nunca responde as mensagens. E realmente, gente, acaba se tornando muito difícil eu vir aqui e responder todas as mensagens que estão embaixo dos vídeos, né? Como vocês sabem, eu ministro o curso, eu atendo na mesa também. Então acaba se tornando muito difícil, tá? Fazer essa tarefa de, né, ter que digitar lá. Se fosse áudio, a gente mandaria um áudio rapidinho, né? Tava respondido. Mas a gente tem que digitar e acaba se tornando bem complicado essa tarefa. Então, eu acho que o ao vivo, né, eu acho que a forma mais é a melhor forma, né, de eu estar bem perto de vocês, né, e conseguir ajudar vocês a responder as perguntas, tirar as dúvidas, né, as maiores dúvidas. Então, eu acredito que a live vai ser um sucesso, né, eu espero que vocês gostem das lives aí toda semana. E então a finalidade, né, da live é realmente estar mais perto de vocês, entender, né, qual é a maior dificuldade de vocês, tá? Para que a gente possa realmente tentar ajudar, tá bom? Então, gente, toda semana vamos ter uma live aqui e cada semana a gente vai colocar um assunto, um tema pra gente poder falar aqui, né, na live. Então, eu quero que vocês também ajudem, tá? Sugerindo aí, Grazi, eu acho muito legal você falar sobre o tema tal, porque aí toda semana a gente fala sobre um tema específico, né? O tema que seja que tenha mais, como é que eu vou dizer? Tenha mais dúvida, né? Um tema que seja bem assim, Grazi, eu queria que você falasse sobre curvatura, tem muita pergunta sobre curvatura, muita dificuldade, então a gente vai falar sobre esse tema, tá? Aí naquela live específica sobre aquele tema, eu quero que vocês me façam perguntas sobre aquele tema, que a gente entra num debate sobre aquele tema, tá bom? Eu acho que vai ser uma coisa bem legal, eu acho que vai ter interação de todo mundo, né? E eu acho que vai tirar as principais dúvidas de vocês aí, tá bom? Então eu vou dar uma olhadinha aqui, o Gustavo tá aqui para poder me ajudar também. A gente vai olhar as principais dúvidas, né? Vamos olhar aqui um pouco dos comentários de vocês e a gente começa aí a responder as perguntas de vocês, tá bom? Então, vamos começar então com as respostas, tá? Vou dar uma olhadinha aqui agora nos comentários de vocês para mim poder estar respondendo, tá? Gente, então eu vou começar a responder as perguntas, tá? O Gustavo vai me ajudando aqui, porque realmente aqui fica bem complicado de eu olhar e responder ao mesmo tempo, tá? A pergunta foi, Grazi, o que você acha da cutilagem russa, né? Eu particularmente, tá, gente, gosto muito da cutilagem russa, tanto na broca, né, a cutilagem seca somente na broca, quanto a cutilagem, como é que se fala? Cutilagem combinada, né, que seja na broca e também na tesoura, tá? Eu acho mais fácil a gente que trabalha como nail design, né, a gente trabalha com gel, acrílico, né, que trabalha com estrutura, eu acho mais fácil de se fazer, por ser uma cutilagem seca, ou se precisar umedece pouco, eu acho mais fácil, mais rápida. Eu particularmente acho mais bonita também. Eu acho que a cutícula fica mais arredondada, fica mais bonito. Eu particularmente gosto e eu não, só faço a minha unha desse jeito, tá, gente? Seja com broca ou com tesoura, eu prefiro, tá bom? Grazi, fazer a pré-curvatura da unha com fibra, ela quebrar ao meio. Por que isso acontece? Gente, a pergunta foi a seguinte, Grazi, fui fazer a curvatura na fibra, né, e ela quebrou o meio. Por que a unha quebra, gente, quando a gente vai fazer essa pré-curvatura, né? Por que ela quebra? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que pra gente trabalhar, né, com a fibra, né, ou com gel e que você vai fazer uma curvatura, a primeira coisa a se fazer é conhecer o produto que você está usando. Por quê? Porque cada gel, cada produto, ele tem uma especificação, ele tem um tempo de curvatura, ele tem um tempo de secagem, né? Então, o que acontece? Tem gel que seca rápido, então você vai precisar deixar um tempo menor, né, para poder fazer a curvatura. Tem gel que demora mais tempo para secar, então ele vai precisar de um tempo maior para ser feita a curvatura, né?
E para que aconteça essa curvatura, né, o gel ele precisa estar maleável, né? Ele precisa estar quente, ele precisa ainda estar na fase de pré-curvatura. Se ele endurecer, se ele cristalizar, né? Se ele endurecer completamente, se acontecer essa polimerização toda, ele não vai curvar. Quando você for curvar, ele vai quebrar, tá? Então é muito importante conhecer o produto que você está usando, o tempo de secagem dele e também, gente, não é só isso, também conhecer a cabine de vocês. Por quê? Quanto mais lâmpadas, né, tiver dentro da sua cabine, mais rápido ela vai secar, tá? Então isso depende muito até da cabine de vocês. Por exemplo, tem gente que está usando um gel específico e ela tem uma cabine que tem 36 lâmpadas, é uma cabine fechada. Tem outra que está usando o mesmo produto, mas às vezes a cabine dela é aberta, ela tem tipo 18 lâmpadas, então ela vai precisar de um tempo maior para secagem, tá? Então o que manda, né, nessa polimerização é a quantidade de lâmpada que tem dentro dessa cabine, não o watts da cabine, tá, gente? Ao contrário de que muita gente pensa, é que quanto mais o watts a cabine tiver, mais rápido ela vai polimerizar o produto, tá? E não é, tá? O que vai fazer essa polimerização, né, de forma rápida é a quantidade de lâmpada que tem dentro da cabine. E não só isso, né, gente? De que forma que essas lâmpadas são distribuídas. Quanto melhor, quanto mais lâmpadas e quanto mais bem distribuída for essas lâmpadas dentro da cabine, mais rápido vai acontecer essa polimerização e melhor vai acontecer essa polimerização, tá, gente? Qual a técnica que prefere mais duradoura, na sua opinião? Mais duradoura, mais resistente? Gente, você já sabe, né? Quem me acompanha aqui no YouTube sabe que eu sempre falo, né? Que eu não acho que uma técnica seja mais resistente do que a outra, não, tá? Eu sempre falo dos meus cursos, inclusive até que, gente, se a gente usa um extensor, seja ele qual for, fibra, tip, por exemplo, se eu colocar fibra na unha de uma pessoa, né, e passar 2 camadinhas de gel na unha, sem ponto de tensão, sem curvatura, né, vai ter durabilidade? Vai ter resistência? Nenhuma. Quando ela for levantar a calça, essa unha vai quebrar, tende a quebrar, né? A mesma coisa é a tip. Se eu colar uma tip, passar 2 camadas de gel na unha, sem ponto de tensão, sem curvatura, também não vai ter durabilidade, não vai ter resistência, né? A questão do molde também, né? Se eu coloco o molde, passo 2 camadas de produto ali, seja acrílico, seja gel, também não vai ter resistência. Então, o que vai dar resistência nas técnicas, né, é o ponto de tensão, é a curvatura. E não adianta somente ser isso. Tem que ser feito no lugar certo. Primeiro, a gente precisa saber qual é a função de cada coisa. Qual é a função do ponto de tensão, Grazi? Qual é a função da curvatura, né? Porque às vezes a gente faz uma curvatura, mas faz da forma incorreta, faz com o motor, vai ter resistência? Também não vai ter resistência, né? O ponto de tensão no lugar certo, se a gente faz o ponto de tensão no lugar errado, também não vai ter resistência, porque o ponto de tensão ele serve para como é que eu vou dizer? Como é que eu vou explicar para vocês? Esqueci a palavra. Ele serve para dar reforço, né, num certo local que é a área de estresse, né? Então, se esse ponto de tensão não foi feito ali na área de estresse, ele foi feito num local incorreto, também não vai ter resistência, tá? Grazi, você pode falar sobre as marcas? Eu acho que isso é um assunto bem, assim, bem pedido também, né? Assim, eu vejo muito comentário aí no YouTube pedindo, Grazi, fala sobre as marcas que você trabalha, fala sobre as marcas que é legal, que você acha legal. Gente, o que acontece? Hoje tem muita marca no mercado, muita mesmo, né? E a gente tem que trabalhar primeiro com o que dá certo, né? E segundo, eu costumo falar para vocês que eu trabalho com marcas que eu conheço, tá? Ah, Grazi, tá saindo uma marca nova no mercado, a marca tal. Eu já vou comprar e já vou usar aquilo na mão da minha cliente? De jeito nenhum. Então eu vou comprar, eu vou testar em mim, eu vou ver se deu certo, eu vou ver se não, né?
vou ver se tem um registro na Anvisa, para depois eu passar aquilo para minha cliente, tá? Porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande, né? E a gente sempre... Eu costumo falar que a nossa profissão é uma profissão muito boa, né? Uma profissão muito rentável, uma profissão boa de se trabalhar, né? Quem não gostaria de estar no nosso lugar? Da gente fazer a nossa agenda, da gente poder falar assim, olha, hoje eu vou trabalhar um pouco mais tarde, tô passando mal. Ah, hoje eu não vou trabalhar, vou desmarcar as minhas clientes que meu filho tá passando mal. Imagina, se você trabalhar para alguém, né? Você não vai ter essa flexibilidade, né? E a gente tem essa flexibilidade. Então eu falo que é uma boa profissão, tanto de você poder, acho que, ter uma vida melhor, né? E também financeiramente falando, tá? Só que eu costumo falar que tem muita gente entrando nesse mercado, muita gente entrando nesse mercado, e a gente precisa ter diferencial, né? Senão, se a gente não tiver diferencial, né? Como é que vai ficar? Então a gente tem que ter um diferencial. Então eu sempre falo, gente, trabalha com, se você quer realmente, se você está entrando nessa área, tô falando tanto para vocês que já trabalham, ah, Grazi, eu trabalho tanto tempo, mas eu tô desanimada, eu tenho muito problema, minhas clientes, eu não tenho cliente, eu tenho muito problema com descolamento, com infiltração, tá? Eu tenho uma única coisa para falar para vocês. Se vocês querem, tá, entrar realmente nessa profissão, ou se vocês já estão nessa profissão e querem realmente continuar nessa profissão, querem crescer nessa profissão, né? Tentem pensar diferente, né? Não pensar como todo mundo pensa. Tenta pensar diferente. O que? Ah, eu vou trabalhar com material de qualidade, eu vou ter um espaço diferenciado. Que tipo de espaço diferenciado, Grazi? Precisa ter um lugar luxuoso, né? Não. A questão de trabalho diferente é o que? Trabalhar de forma correta, organizada, limpeza, fazer uma ficha de anamnese com o cliente, porque eu sei que nem todo mundo trabalha dessa forma. Quando você trabalha de forma correta, você faz uma ficha de anamnese, a sua cliente ela vê que você tem um diferencial. Caramba, ninguém nunca fez isso, ninguém nunca perguntou sobre a minha saúde, ninguém nunca perguntou sobre se eu já usei o Indigel, como que veio a unha da cliente, como é que chegou a unha da cliente. Então é realmente um diferencial, tá? Então eu costumo dizer que se você quer se tornar uma referência, precisa ter diferencial, né? Não ser igual a todo mundo que trabalha. Você precisa se destacar no mercado de trabalho, tá? Fiz a unha da cliente, no outro dia descolou todo o gel. Fiz tudo certinho. O que pode ser? Deixar tempo a mais na cabine prejudica? Gente, então, é aquilo que eu falei com vocês. Se eu deixar menos tempo dentro da cabine, o que acontece? O gel não seca. Ele pode secar por cima, mas por dentro ele ainda tá úmido, né? Mas acontece também que se eu deixar tempo a mais, esse gel pode cristalizar, endurecer demais, cristalizar e quebrar também com mais facilidade, tá? Então tem que ter o tempo correto, tá? A grande maioria dos géis que são UV, né, eles secam com 120 segundos, né, dependendo de uma marca para outra. Já o gel que são LED, né, eles secam mais rápido, tá? Então eles têm um tempo de secagem de 60 segundos, tá? Então é muito importante vocês saberem isso, tá? Porque esses descolamentos, eles podem ser também porque o gel não secou dentro da cabine, mas tem outros fatores também que causam esse tipo de descolamento, né? Vamos colocar. Como o Prime é um fator importante aí no alongamento, por isso que eu costumo falar que tem 4 itens, né, que são mais importantes na hora de você fazer o alongamento, que eu acho que vocês deveriam tomar muita cautela, tomar muito cuidado na hora de comprar, tá? Que é o que? A cabine, né? Que eu acho que se não tiver uma cabine que seja, que faça realmente essa polimerização de forma correta, né? Vai sim ter problema, curvatura abrir, né, por causa da cabine. Então é um equipamento muito importante, né, um fator muito importante, vamos colocar assim. Então é a cabine, os produtos de preparação que são desidratador e Prime. Eu acho que desidratador e o Prime tem que ser de qualidade, tá, porque senão vocês vão ter problema mesmo. E o gel, tá? Porque o gel é a estrutura, né, gente? Então tem que ser um gel de qualidade, tá?
Quanto tempo você demora para fazer uma unha de gel? Gente, então, depende da técnica, depende da unha da cliente, né? Se for uma unha de gel na tip, né? 1h30, tá? 1h20, 1h30. Isso a cliente tiver uma base boa, né? Se ela tiver uma unha ruída, às vezes um pouco mais, 1h40, né? Se for unha de fibra, 2 horas que eu levo. Se for uma estrutura boa, uma base boa, né? Se for uma unha ruída, mais tempo também, tá? Porque a unha ruída, como vocês sabem, a gente faz praticamente 2 trabalhos, então se leva um tempo maior, né? A unha no molde também, eu levo 2 horas, tá? Então, isso depende também, gente, de quê? E às vezes, gente, o molde eu levo até um pouco mais, tá? Porque às vezes você vai fazer o corte no molde, aí foi encaixar, não encaixou, você volta, recorta, corta de novo, né? Faz o corte diferente, até encaixar. Então, às vezes leva até um tempo um pouco maior, né? E ainda tem aquela questão de habilidade, né? Quando você faz muita fibra, você vai fazendo o quê? Você vai pegando uma habilidade tão grande para aquilo que você começa a fazer aquilo de olho fechado. Então você acaba tendo mais agilidade naquele procedimento. Se trabalha muito com tip, você vai ter mais agilidade na tip. Então você vai fazendo aquilo, você vai tomar uma habilidade grande. Se trabalha com molde, a maioria das minhas clientes são molde. Você vai pegando habilidade naquilo, você vai ficando mais rápida naquilo, tá? Pode falar, pessoal. O que fazer para a unha ter durabilidade? Durabilidade, gente, durabilidade é exatamente o que eu falei aqui, tá? Ter uma boa preparação, ter bons materiais. Gente, eu não tô falando de material caro, tá? Não tô falando, Grazi, quer que eu use o material mais caro que tem? Não, gente, hoje tem no mercado materiais que são, não vou falar que é R$20, tá? Mas tem materiais que são de qualidade e que tem um preço acessível, tá? Eu escuto muita gente falando assim, Grazi, assim, gente, eu vou ser bem franca, tá? Eu escuto muita gente falando comigo, Grazi, aqui tem gente, poxa, cobrando R$40, mais a manutenção de graça, a primeira manutenção de graça. Falo, gente, aqui também, aqui em Volta Redonda também tem. Então, eu costumo falar o seguinte, se você quer ser diferente, porque às vezes a gente quer ser uma referência, né? A gente quer ser uma profissional boa, a gente quer ser uma referência, a gente quer cobrar um valor maior da cliente, mas ao mesmo tempo a gente faz as mesmas coisas do que aquela pessoa que você às vezes está metendo além, que está cobrando R$40 uma unha, né? Então, assim, eu preciso ter diferença. Por exemplo, vou dar um exemplo assim clássico para vocês. Grazi, a minha vizinha cobra R$40 numa unha, mas ela usa um gel X, né? Ela usa o gel X que custa R$7. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Custa um gel que custa R$7. Aí eu cobro R$100 na minha unha. Mas eu também uso às vezes praticamente o mesmo gel dela, ou um gel muito parecido, de base de preço praticamente igual dela, mas eu que ela tá cobrando aquele valor. Aí a cliente, ela vem fazer o alongamento, por exemplo, comigo, e os meus produtos ficam em cima da mesa, né? Ela vem fazer a unha comigo, faz o alongamento, aí depois ela decide não fazer mais e ela vai fazer com essa mesma profissional que você estava ali marretando, né? Porque cobra R$40. E quando ela chega na mesa, que ela depara, ela fala, gente, mas é o mesmo produto, por que a outra me cobra R$100 e essa me cobra 40? Elas usam o mesmo produto, então você acaba confundindo a cabeça da cliente. Por quê? Então quer dizer que só muda o preço, cada um cobra o que quer. Olha como é que fica complicado. Imagina você se colocando no lugar da cliente, né? Então você tem que mostrar para a cliente, olha, o meu preço é diferente porque eu sou diferente, porque o meu trabalho é diferenciado, porque você chega aqui, eu vou fazer uma ficha anamnese com você, porque eu tenho curso, eu tenho especialização, eu tô sempre buscando, eu tô sempre estudando para poder entender melhor sobre o procedimento. Meus materiais são esses aqui, eles têm registro não Anvisa, então eu tenho uma segurança para poder passar para você, entendeu? Então são essas coisas que vão fazer vocês serem diferentes, né? Então a questão da durabilidade é o que?
produto, a forma de trabalhar também, porque não adianta você trabalhar com produto de qualidade, mas você não saber como utilizar aquele produto também, você não saber como utilizar a técnica. Às vezes você até usa um produto bom, né, de boa qualidade, mas às vezes o procedimento que você está fazendo também não está correto. Então, assim, de qualquer forma, você está fazendo o trabalho incorreto, né, e não está tendo um bom, está usando um produto de qualidade e não está tendo um resultado legal ainda, né, porque a forma de fazer está errada, tá? Então é isso. Gente, marcas, tem muitas marcas, gente. Eu costumo falar que, tipo, eu não compro tudo de uma linha, né, a não ser que eu me interesse por aquela linha, eu queira comprar tudo daquela linha. Mas, por exemplo, eu vou falar para vocês que estão iniciando principalmente, tá? Então comecem a pensar, tipo assim, bom, é um produto um pouquinho mais caro do que eu uso, mas a minha cliente vai conseguir ter aquele alongamento fixo na unha? Vai, então vale a pena. O que adianta você usar um produto que a sua cliente fica voltando toda semana para ficar repondo unha, ou ela fica voltando para poder fazer uma reclamação que está tendo descolamento, ou a unha cai e ela não volta mais e você acabou perdendo aquela cliente. Então acaba sendo uma coisa que não está valendo a pena, né? Então às vezes vale a pena mais você aumentar um pouquinho o valor do seu trabalho e trabalhar com material que seja um pouco melhor, que seja com uma qualidade melhor, para você oferecer essa qualidade melhor para o cliente, né? E você fidelizar esse cliente, ter esse cliente, porque a gente só ganha o cliente quando ele volta para fazer manutenção, né? Se ele veio e fez a primeira aplicação, não significa que você ganhou o cliente, porque você não sabe se ele vai voltar, né? Então a gente só ganha o cliente quando ele volta para fazer as manutenções. Aí sim aquele cliente está fidelizado, tá? Meninas, tem muita gente perguntando de álcool 70. Tá. Gente, primeira coisa, quero agradecer o carinho de vocês, tá? Tô vendo algumas mensagens de carinho aqui, agradecer mesmo de coração, fico muito feliz aí, tá? Com o carinho de vocês, espero realmente poder retribuir, né, isso. Gente, então a questão do álcool, né, o Gustavo falou que tem bastante pergunta aqui sobre o álcool 70. E o que acontece, gente? Por que o hospital ele utiliza o álcool 70, né? O álcool 70 ele é utilizado uma porcentagem de água e uma porcentagem de álcool, correto? E por que, Grazi, que que tem essa porcentagem de água dentro do álcool, né? Para quê? Para não deixar ele evaporar, né? Então, o hospital, quando utiliza um álcool 70 sobre alguma região, algum local, né? Por que ele passa o álcool 70? Por que é muito utilizado o álcool 70, né? Porque quando ele passa o álcool 70 naquele local, a água que tem dentro daquele álcool não deixa ele evaporar, fazendo com que ele fique agindo ali, ó, durante muito mais tempo, que aquele ambiente, aquele pedaço que foi passado o álcool 70, ele fica esterilizado por muito mais tempo, né? Porque a água não deixou o álcool evaporar, tá? Então imagina isso na unha. Vocês acham que que a unha, né, essa unha, ela tá úmida, né? Você acha que o alongamento ele vai fixar nessa unha? Não vai, porque ele vai ter descolamento. E às vezes, não só o descolamento, às vezes a unha solta inteira, tá? Inteira, literalmente inteira. Quer que eu dou um exemplo para vocês? Por exemplo, o prime ácido, ele é molhado, né? Quando você passa ele é molhado. Então, quando você não espera secar, eu tô dando esse exemplo pra vocês, gente, porque isso já aconteceu comigo há anos lá atrás, tá? Chegou mesmo a acontecer. Então, assim, quando você passa o prime ácido na unha da cliente, você não espera ele secar, que você já logo passa o gel e já começa a fazer o procedimento, né? A unha ela solta inteira, ela parece até uma unha postiça, porque ela sai até com aquele formato certinho, né? Ela solta inteira. Por quê? Porque a unha tá úmida, então o alongamento ele não adere em superfície úmida, tá? Então se o álcool 70 ele tem água, ele não vai deixar o alongamento aderir, tá? Por isso não é utilizado o álcool 70 sobre as unhas. O que você acha do álcool isopropílico? Também não uso, gente. Nossa, Grazi, mas você é chata, né? Não, gente, não é isso. Por quê?
Gente, eu sei que vocês vão falar assim pra mim, Grazi, mas esse produto que você está usando, o Sunny, né, o higienizador que você usa, se você olhar lá atrás, você vai ver que tem o álcool isopropílico, tá? Só que ele tem em uma porcentagem, né? Ele tem uma porcentagem. Vou dar um exemplo para vocês. O sabão enzimático, né? Quem conhece sabão enzimático que a gente utiliza para higienizar algo antes de ir para autoclave, né? O sabão enzimático, você precisa trabalhar ele. Imagina eu pegar um sabão enzimático e tacar lá no produto ele puro. Não, ele precisa ter uma porcentagem, né? A mesma coisa é o álcool isopropílico. Quando eu pego o álcool isopropílico puro, concentrado, né? E levo isso na unha da minha cliente, ele é concentrado, ele é forte, né? Então isso faz com que a unha da minha cliente fique ressecada. E o que acontece? Tudo que é ressecada, a probabilidade de rachar é maior. Concordam comigo? Grazi, mas aí você falou pra mim que o desidratador, ele faz essa função de desidratar, correto? Mas ele desidrata a quantidade que a gente precisa. Ele desidrata ali superficial, né? Somente para receber o alongamento. Ele não vai deixar a unha ressecada. Ele vai desidratar. Ele vai tirar a umidade, ele vai tirar a oleosidade, né? Ele não vai ressecar aquela unha, né? A ponto dela ficar ressecada, dela rachar, tá? O álcool isopropílico é um produto que é concentrado, né? Então, é o que eu tô falando, tudo que a gente utiliza que tem álcool isopropílico lá, significa que tem uma porcentagem do álcool isopropílico, tá bom? Então é isso. Gente, eu prefiro trabalhar com tudo pronto, sabe? Eu não gosto dessa coisa de ficar misturando. Então, eu prefiro trabalhar tudo pronto. Tipo, se tiver um higienizador ali, germicida, eu prefiro trabalhar com ele pronto do que comprar muita coisa e ter que misturar, sabe? Eu particularmente prefiro, tá? Então, uma pergunta interessante aqui. Por que o banho de gel em unhas curtas descola da ponta da unha com 5 dias? Gente, por quê? Porque o que é o banho de gel? O banho de gel, né, para ele ter uma boa fixação na unha, ele precisa ser selado completamente, tanto nas laterais quanto na ponta, né, na borda livre. Então, quando eu faço um banho de gel numa unha ruída, numa unha muito curta, com essa parte aqui, ó, gordinha, né, altinha, eu não consigo, ai, acabei de falar a palavra. Eu não consigo selar essas laterais, né, e essa ponta, fazendo com que esse gel aconteça o quê? Descole, porque se não tá selado, ele vai descolar, ele vai começar a abrir assim a pontinha assim nas laterais e vai descolar, tá? Então o banho de gel é muito importante fazer com cautela, selar bem mesmo as pontinhas, para ele não ter esse problema. Então, gente, aí o que acontece? Eu, particularmente, não gosto de fazer banho de gel em unha ruída, tá? Eu prefiro já fazer a reconstrução de unha ruída, porque eu sei que é difícil, que não vai ter durabilidade mesmo, porque ela tem pele ali do lado, então para você levar o gel ali e fazer um banho de gel é muito mais difícil, né? Então, quando você faz a reconstrução, você reconstrói, você faz, é como se você fizesse um leito para ela, né? Para poder dar um comprimento para aquele leito, para depois você fazer o alongamento. Porque se você fizer o alongamento também, né, e não fazer a reconstrução primeiro, esse alongamento também não tem aderência, tá, gente? Ele também vai cair, também vai descolar. Então precisa realmente fazer uma reconstrução para depois fazer o alongamento, para que tenha durabilidade, né? Qual o segredo da fibra curvar? Gente, não tem segredo. Não tem segredo, é prático, tá? É fácil, né? Tem vídeo aqui de passo a passo, tá? Mas é que eu falei pra vocês, você precisa conhecer o produto que você está trabalhando. Às vezes muita gente pergunta assim pra mim, Grazi, qual o tempo de curvatura do gel tal? Eu falo, depende. Sabe por quê, gente? Depende da cabine que vocês têm, como eu disse aqui anterior, né? Depende do produto que você está usando, porque às vezes eu uso o mesmo produto que vocês, mas às vezes a minha cabine é um tipo de cabine, às vezes a cabine que você tem é outro tipo de cabine. Então, às vezes na minha cabine
eu curvo com 5 segundos. Às vezes na cabine de vocês vai precisar de 10 segundos, ou às vezes até menos do que a minha, às vezes 3 segundos, né? E detalhe, gente, não é só isso, depende também da quantidade de produto que você colocou ali na unha para na hora de curvar, né? Às vezes eu trabalho com uma camadinha bem fininha na fibra ali na pré-curvatura, na hora de curvar, né? Então, às vezes meu gel ele vai secar com 5 segundos, correto? E às vezes você trabalhou com uma quantidade um pouco maior de gel do que eu. Então significa que ele não vai segurar essa curvatura com 5 segundos. Ele vai precisar de um pouquinho mais de tempo na cabine para poder curvar. Então isso tudo vocês precisam relevar, entendeu? Eu sempre falo com as minhas alunas, eu falo, gente, eu não posso falar para vocês, ó, gente, anota aí, gel tal, tanto tempo, gel tal, tanto tempo, gel tal, tanto tempo. Não. Por quê? Porque elas vão viciar nesse tempo. E amanhã se ela trocar a cabine, como é que vai ficar, né? Então eu costumo falar para elas o seguinte, gente, eu preciso dar vara para vocês pescarem, eu preciso ensinar vocês a saberem o que fazer, como fazer, se acontecer, se não acontecer, se amanhã eu trocar minha cabine, se eu trocar meu produto, hoje eu trabalho com um produto, amanhã eu posso estar trabalhando com outro, né? Então isso vai depender de vários fatores. Então eu falo, gente, eu preciso dar vara, ensinar vocês, dar vara para vocês, ensinar vocês pescarem, para vocês saberem exatamente como lidar com cada situação, né? Eu vi bastante gente perguntando de grávida, se grávida pode fazer alongamento. Gente, grávida pode ou não pode? Gente, vamos lá, vamos falar desse assunto, né? Porque eu acho que é um assunto legal. A grávida, ela pode fazer alongamento ou não pode, gente? O que acontece, gente? A mulher grávida, ela pode fazer o alongamento, tá? Só que, o que acontece? A mulher grávida, o organismo dela tá numa mudança, né? O hormônio, né? Tá em mudança. Tem mulheres que tem, por exemplo, tem mulheres que o cabelo fica super hidratado, a pele fica super hidratada e automaticamente, gente, a unha também, né? Então, o que acontece? Por causa dessa mudança de hormônio, né, pode ser que a unha não tenha, o gel não tenha fixação sobre a unha dela. Então pode ser que você coloque a unha nela e que daqui a 2, 3, 5 dias no máximo, né, todas as unhas vão descolando, vão saindo. E quando eu falo sair, gente, não é quebrar, tá? É simplesmente ela dormir e acordar sem unha, né? Por quê? Porque às vezes o organismo dela, né, que tá com excesso de hormônio, porque se a gente tem hormônio, a mulher grávida, ela tem o dobro, né, ou até às vezes até mais, que isso não deixe fixar o alongamento, tá? Então, Grazi, mas eu posso fazer? Pode, só que isso deve estar dentro da ficha de anamnese, né? Olha, como você tá grávida, né? Pode ser que seu organismo, né? Pode ser que as suas unhas não tenham fixação sobre o gel por causa do hormônio. Então eu vou colocar isso tudo ali na ficha de anamnese, né? Vou falar que foi explicado, que pode ser que não tenha fixação e que em 2, 3, 4 dias as unhas podem começar a soltar. E pergunto pra ela, olha, você quer fazer o alongamento assim mesmo? Só que é um risco que você vai correr. Pode ser que 90%, a grande maioria dos casos sim, tá? 90% deles sim. E 10% escapa dessa questão. Então, eu preciso ter isso anotado, né? E deixar claro isso pra ela. Se ela falar pra mim assim, Grazi, eu quero fazer assim mesmo. Não, tudo bem, vamos fazer. Aí eu vou pedir pra ela, vou fazer e vou pedir pra ela assinar ali na ficha de anamnese, tá? Uma outra coisa importante também, que eu particularmente faço, é pedir, né, para ela falar com o médico dela, tá? E pedir uma autorização para ele. Porque, gente, a mulher grávida é muito complicado, né? Com tanta notícia ruim que tá saindo sobre a unha de gel aí em algumas matérias, tá? Não tô dizendo para vocês que são verdadeiras, tá? Mas está saindo. Então, até eu explicar que focinho de porco não é tomada, eu já levei, né? Então, o que acontece? Para evitar alguns constrangimentos, evitar alguns problemas, eu prefiro, tá? Falar com ela, olha, eu preciso que você converse com o seu médico e peça uma autorização para ele. Se ele me autorizar, sem problema, a gente faz o procedimento tranquilo, tá? Por quê, gente? Porque tem médico que, por exemplo, você vai fazer uma luz no cabelo, estando grávida, ele vai falar para você, não, pode fazer, tranquilo, sem problema. Tem médico que não vai liberar, tá?
né? Que foi o caso do meu médico, não libero. Se quiser fazer, você pode fazer, mas eu não dou o consentimento para você fazer. Então isso depende. Vamos supor que eu faça, o médico dela chega lá e fala assim, não, mas não podia ter feito. E aí? Aí acontece alguma coisa com ela, uma coisa que talvez já iria acontecer, né? Aí ela perde a criança, acontece alguma coisa. E aí, o que essa pessoa vai ficar na cabeça, né? Pode colocar na cabeça que foi por causa daquilo. Então, assim, é um risco, né, que eu não gosto de correr, tá bom? Tudo que a gente puder evitar de problema, melhor, né, gente?